O Brasil perde uma das maiores personalidades de sua televisão, além de empresário, entre várias outras atividades. Antônio Augusto de Moraes Liberato nos deixou aos 60 anos de idade, vítima de um lamentável acidente doméstico, caindo de cerca de 4 metros de altura e batendo a cabeça. Gugu Liberato tinha uma carreira extensa. Começou a trabalhar ainda muito jovem para a TVS de Silvio Santos. Uma carreira cheia de fatos, curiosidades, alguns erros, como o suco de banana em pó, que não deu certo, alguns acertos, alguns sucessos, como ter revelado o Menudo e ter inspirado a criação de boy bands parecidas com com as latino-americanas, aqui no Brasil, como foi o caso de Dominó e Polegar. Gugu, estranhamente, era um showman mostrava muitas coisas adultas no seu Viva a Noite, mas depois, no Domingo Legal, queria ser a Xuxa de calças, lançando diversos brinquedos, alguns que certamente muitas pessoas já devem estar procurando nos seus baús, nas suas coisas guardadas, como, por exemplo, a toca do Gugu. Aliás, que coisa, o apelido foi sugerido por Raul Gil, que está entre nós, assim como Silvio Santos, seu chefe, durante muito tempo. Gugu estava na TV Record, apresentando o reality show Canta Comigo, e um pouquinho decepcionado porque ele, assim como o Xuxa, só estavam apresentando formatos importados em vez de seus próprios programas. O reality show de Gugu está 100% gravado até o final e, pelo visto, deverá ir ao ar normalmente pela Record. Em vida, ele dividia opiniões, meu pai detestava ele com todas as forças. Agora ele que já tinha cara de anjo, já deve estar um pouco mais angelical do que a média. Muita gente certamente está bastante triste neste momento, como por exemplo Norge do canal 90. Gugu Liberato era muito citado em todos os vídeos do canal dele. A última citação, um dia antes do acidente, foi o fato de que Gugu Liberato não era o dono da rede de postos Graal. A Graal é de propriedade de 2 irmãos portugueses. O Gugu é apenas sócio de uma franquia, uma unidade apenas do Graal, no caso a unidade Barueri. Certamente os fãs de Chaves e Chapolin também estão um pouco tristes, afinal de contas, Gugu Liberato foi possivelmente a primeira pessoa a se importar em querer saber um pouco mais de quem era aquele ator que fazia o Chaves e o Chapolin, Roberto Gomes Bolanhos. Tanto é que foi o primeiro a ter a iniciativa de entrevistar não só ele, mas o elenco da série no México em 1987, e depois uma entrevista em um auditório no ano de 1991, quando sua produtora GGP disponibilizou em VHS o longa-metragem Charrito. Mas sem dúvida a maior curiosidade da vida de Gugu aconteceria no ano de 1988, quando ele saiu do SBT e foi contratado pela Rede Globo. Existe uma foto dele ao lado de Boni e Renato Aragão. Acontece que, antes que ele pudesse fazer qualquer programa, Silvio Santos, em uma atitude até hoje pouco compreendida, voltou atrás em ter deixado Gugu Liberato sair do SBT e arrancou ele da Globo pagando uma imensa multa de quebra de contrato. Mas isso não impediu o Gugu de ter um pouco mais de contato com os Trapalhões. Ele já apareceu ao lado deles em pelo menos 2 filmes, sendo um deles, inclusive, mais como ator do que como apresentador do Viva a Noite. Eu não tenho muito o que dizer a respeito dele, porque eu via aquelas chamadas do Viva a Noite na programação da SBT e ficava morrendo de vontade de assistir o programa, mas os meus pais não me deixaram de jeito nenhum. O único Viva a Noite que eu vi na minha vida foi aquele, em 1991, quando o Gugu entrevistou Roberto Bolanhos em um auditório lá na Cidade do México, e foi só esse. Só de birra eu até comecei a acompanhar o Viva a Noite na fase Gilmelândia, mas não era a mesma coisa. É curioso como a vida prega peças na gente. Algumas semanas atrás, em uma live, a gente estava discutindo como seria o SBT pós Silvio Santos. E Silvio Santos continua aí. Uma curiosidade, Gugu Liberato passou pela vida de mais gente do que se imagina. O João Paulo Fontes, o João do Meu Mundo Minha Vida e Insanos, já chegou a participar do Viva a Noite quando era criança. Parece que a família dele morava próximo ao local de gravação do programa.
Geraldo Luiz, também apresentador da Record, revelou em seu blog há vários anos, o seu blog lá no portal R7, que ele mesmo era um grande fã de Gugu Liberato e nos anos 80 tirou uma foto ao lado de seu ídolo. E não foi sem alegria que os dois se encontraram já como apresentadores de TV contratados da Record. E eu mesmo, no ano de 1993, eu estava cuidando do som de um evento anual no colégio onde eu estudei, né? Era uma gincana que sempre era comandada pela última série. Na época, o terceiro colegial. Hoje em dia essa denominação mudou. Uma das provas tradicionais dessa gincana é trazer uma pessoa famosa ao colégio. Já vieram várias pessoas, até que bem conhecidas em anos anteriores, como por exemplo Kid Vinil. E naquele ano de 1993, um aluno do segundo colegial, ou primeiro, não me lembro ao certo, mas enfim, ele era funcionário da Promoarte. E ele trouxe ao colégio o conjunto Banana Split e o cantor Marcelo Augusto. E eu tive a honra de apertar o play do playback deles no sistema de som daquele dia. Uma carreira meio contraditória, né? Na época do Viva a Noite, um monte de atrações bem adultas. Depois, na fase Domingo Legal, um monte de brinquedos para as crianças, como uma espécie de Xuxa de calças. Seja como for, Gugu Liberato sabia chamar a atenção da gente. E uma coisa que o próprio Gugu revelou faz tempo no seu blog também, que ele tinha no site R7. Em uma época, os almanaques dos quadrinhos Disney aqui no Brasil, publicados pela editora Abril, na época, eles colocavam pessoas famosas para selecionarem as histórias desses almanaques, e uma dessas pessoas acabou sendo o Gugu. Naquele gibi, os desenhistas da Abril, aqui no Brasil, desenharam Mickey Mouse fazendo o famoso gesto que o Gugu sempre fazia em todas as suas apresentações comerciais, até mesmo comerciais famosos como Tem que Dar Certo, do Plano Cruzado. Gugu guardou aquilo, claro, como se fosse um troféu, né? Mickey Mouse fazendo o gesto que ele sempre fazia. Brasil, a TV brasileira está um pouco mais triste. Voltamos em breve neste canal com vídeos que eu espero que sejam muito mais alegres do que este. Até a próxima.